Oi, bora resolver então o exercício 1 da lista de expressões numéricas, que é esse exercício bem trabalhoso, mas vai dar tudo certo, bora juntos que vai dar tudo certo. Então, para esse exercício, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir esse exercício em blocos, ou seja, primeiro de tudo eu vou pensar em resolver este primeiro bloco, depois eu vou resolver este segundo bloco e por fim este terceiro bloquinho. Então eu vou dividir ele em pedaços. Vou resolver individualmente cada um deles como se fossem mini expressões numéricas, porque isso vai facilitar demais a nossa jornada aqui para desenvolver esse exercício, combinado? Então, bora copiar aqui no cantinho esse primeiro. Esse primeiro bloco que tá em amarelinho, ele é 3 vezes menos 3 sobre 4, tudo isso elevado a menos 2. Então, bora relembrar. Primeira coisa que eu tenho que resolver é potenciação e radiciação. E tem uma potenciação aqui. E ela já começa negativa. Então, como é que a gente faz para resolver uma potência negativa? Ah, tranquilo, eu acho que eu lembro. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, o que eu faço? Eu inverto a fração. Veri, eu vou mexer no sinal que tá aqui dentro dos parênteses? Não. O expoente negativo só vai servir pra gente, neste caso, para inverter a fração. Eu não vou mexer com nada de sinal. Eu só vou inverter a fração, combinado? Ou seja, vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 4 sobre 3, tudo isso elevado a 2. Então, olha só. Para assumir com esse sinal de negativo aqui, eu inverti a fração. Coloquei como menos 4 sobre 3. Não mexi no sinal dos parênteses. Agora, a gente vai pensar se essa fração vai ficar positiva ou se ela vai ficar negativa. Como é que a gente vai descobrir isso, Veri? Toda fração negativa, que é o caso dessa aqui, quando elevada a um expoente par, vai ficar positiva. Pensa assim, ó, par positiva. Beleza? Os dois começam com P. Então, toda vez que o expoente for par, a fração vai ficar positiva. Ou seja, esse menos vai sumir daqui e quem vai entrar no lugar desse menos? Ou mais. Mas acaba por aí, Veri? Não, a gente fez só a análise do sinal. E agora, como é que eu faço para resolver? Eu vou fazer uma distributiva, entre aspas, desse expoente para cá. Então, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. E daqui, gente, já fica fácil para resolver. Ou seja, vai ficar 3 vezes 16 sobre 9, porque 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Mas olha só, dá pra gente melhorar alguma coisa aqui nessa expressão numérica. Por quê? Porque eu posso fazer uma simplificação. Concorda que eu consigo fazer uma simplificação? Como assim, Veri? Eu expliquei para vocês que para simplificar, eu tenho que dividir sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Matemática é igual família. Tudo que eu faço para um lado, tudo que eu faço para um filho, eu vou ter que fazer para o outro também. Tudo que fazem para o meu irmão também vai ter que fazer para mim. Então, matemática é igual família. Então, se eu dividir o 16 por um número, eu vou ter que dividir o 9 pelo mesmo número. Só que eu também posso dividir na diagonal. Eu sei que embaixo desse 3 aqui, ó, que númerozinho tá escondido? O número 1. Sempre quando não tem nada embaixo do número, quem tá escondido embaixo dele? O número 1. Esse número 1 não dá pra mexer em nada, né, pessoal? Mas olha só de bater o olho, a gente já consegue ver que dá pra simplificar esse 3, por exemplo, com esse 9. Se eu dividir esse 3 por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E isso vai melhorar a minha vida nos cálculos.
toda vez que eu puder simplificar, vai melhorar a minha vida no futuro, porque menores as contas. Quanto menores os números, menor a chance de errar também, combinado? Então, olha só, agora eu vou fazer a multiplicação. Multiplicação é sempre numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 16 dá 16. 1 vezes 3 dá 3. Então, isso aqui ficou 16 sobre 3. Descobri quanto deu esse primeiro bloquinho aqui, ó. Então, esse primeiro bloquinho deu quanto, Veri? 16 sobre 3. Vou agora fazer o segundo bloquinho. Vou copiar. 6 vezes 3 elevado a menos 1 sobre 4. E aí, gente, você tá falando, ah, Veri, agora eu já peguei a malemolência do negócio. Eu só vou pegar para assumir com esse negativo aqui, eu vou inverter a fração, certo? Então, vai ficar 4 sobre 3. Não vai cair nessa pegadinha não, meu irmão. Não vai cair nessa pegadinha. Por quê? Olha a diferença deste daqui para esse daqui. O menos 2, ele tá pro lado de fora do parênteses. Isso indica que todo mundo que tá lá dentro do parênteses abraçadinho tá participando do esquema, tá? Agora, neste outro, quem está elevado ao menos 1 é apenas o número 3. Só o 3, tá? Receba o menos 1, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Bom, gente, o 4 tá vivendo a vida dele lá sem encher o saco de ninguém. Então, eu simplesmente vou aqui e vou copiar o número 4, que não tá enchendo o saco de ninguém. Ele não faz parte do Paranauê do menos 1, tá? Agora, o 3 é que está sendo elevado a menos 1. Então, 3 elevado a menos 1, a gente já sabe que toda vez que o número está elevado a um expoente negativo, eu vou inverter esse número. Mas, Veri, não dá para inverter 3, mulher. Lógico que dá, ser humano. Afinal de contas, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Se esse 3 sobre 1 está elevado a menos 1, para assumir com esse negativo, eu inverto. Então, em vez de ser 3 sobre 1, vai ser 1 sobre 3. Só que tudo isso continua elevado a 1. Então, para assumir com um sinal de negativo, eu inverto a fração, mas o expoente continua lá. Só que nesse caso, todo número elevado a 1, quem que é? Ele mesmo. Então, 1/3 elevado a 1 é 1/3. Então, vai ficar aqui, ó, 1/3. Descobri que isso aqui vale 1/3. Veri, o negócio só piorou, mulher do céu, o negócio só piorou. Piorou nada, relaxa. Porque você sabe, ou tem uma sensação que embaixo desse número 4, quem é que tem? Veri, acho que é o número 1, certo? Perfeito. Quando não tem nada embaixo do número, quem é que tá sempre lá? O número 1. Tá bom, agora ficou uma fração sobre outra fração. Quando eu tenho isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar a primeira fração, a parte de cima, que é 1/3, exatamente igual. Vou colocar uma multiplicação e passar a de baixo invertendo aqui. Então, vai ficar 1/3 vezes 1 sobre 4. Porque como é 4 sobre 1, agora vai ficar 1 sobre 4. E multiplicação de fração, tu já sabes como é. De cima com de cima, de baixo com de baixo. É tudo retinho. Então, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 4, 12. Então, na verdade, isso aqui agora vale quanto que a gente sabe? 1 sobre 12. Então, ficou 6 vezes 1 sobre 12. Ô, Veri, mas também dá pra usar aquele esquema, né, mulher? Porque aqui embaixo do 6 tem o número 1. E aí, você disse que em multiplicação, eu posso e devo simplificar. E aí, eu vi que dá pra simplificar aqui na diagonal. Esse 6 com esse 12. Exatamente, ser humano, muito bem.
Então, eu vou dividir em cima por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 2, que dá 2. Então, eu descobri que este bloco aqui, ó, este bloco aqui vale quanto, gente? 1 sobre 2. O nosso resultado aqui, ó, meio, 1 sobre 2. Beleza? Opa, Veri, que exercício longo. O importante é a gente fazer com tranquilidade e dividir em pequenas frentes. Super combinado? Falta mais uma frente, que é essa daqui, ó. Falta mais um bloco antes da gente continuar a resolução. Então, bora, coragem, segura na mão da Pro e vamos pro último bloco. Então, eu vou copiar ele aqui, ó. 7 vezes menos 3 sobre 4 elevado a menos 1. Mas ficou tranquilo, porque eu já sei que pra eu sumir com esse menos 1, é só inverter a fração. Aqui eu quero que você tome cuidado com uma coisa. O negativo, a Pro repetiu o tempo inteiro, ele só serve para inverter a fração e não mudar o sinal. O sinal positivo ou negativo de uma fração, ele é alterado de acordo com o expoente. Se o expoente for par, vai ficar qualquer número positivo. Pro mesmo se for negativo, olha só, PP, par positivo, beleza? Agora, se o expoente for ímpar, o número que é negativo permanece negativo, combinado? Então, quando o expoente for par, vai ficar positivo. Quando o expoente for ímpar, vai ficar do jeito que tá. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. Tá bom? Ou seja, vou sumir com esse menos. Para sumir com esse menos do expoente, eu vou inverter a fração. Então, vai ficar 7 vezes menos 4 sobre 3. Tudo isso elevado a 1. O 1 é ímpar. Ou seja, se é ímpar, essa fração vai continuar negativa. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu vou deixar desse jeitinho aqui. E aí, para resolver, já sei que tem um númerozinho 1 embaixo desse 7. E aí, vou fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo na multiplicação. Então, 7 vezes, cuidado, menos 4, mais com menos, menos. 7 vezes 4, 28. E 1 vezes 3, 3. Então, vai dar menos 28 sobre 3. Acabou, Veri? Ainda tem um monte de soma aqui pra gente fazer. Porque, olha só, não tem um menos 4 aqui e um menos 2 aqui? Então, bora montar esse exercício, tá? Bora montar esse exercício. Então, na verdade, por enquanto, ele tá assim, ó. 16 sobre 3, mais essa partezinha aqui deu meio, menos 4 aqui na parte de cima. Tudo isso que divide menos 28 sobre 3, mais 2. Tudo isso aqui tá elevado a menos 1 e no final eu ainda tenho mais 4. Ufa, Veri, que exercício longo. Esse é longo, mas vai dar tudo certo, tá? Beleza. Veri, como é que eu faço para resolver? Agora a gente tem soma e subtração de fração. 2 ou 1. Ou você faz a borboleta ou você faz o MMC. Vou fazer o MMC na parte de cima e a borboleta na parte de baixo pra gente lembrar os dois. Então, no numerador, eu vou tirar o MMC entre 3, 2 e 1. O MMC entre 3, 2 e 1 dá 6. Então, eu já vou colocar aqui, ó, que dá 6. Aí, agora eu vou fazer o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 16, 32. Copio o sinal, mais. 6 dividido por 2,
3. 3 vezes 1, 3. Vou copiar o sinal que tá ali do lado, que é menos. Vou pro último. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4, 24. Prontinho. Então, na parte de cima, eu já descobri. Agora, vamos fazer essa conta? 32 mais 3, 35. 35 menos 24, 11. Tá bom? Então, já vou trocar isso aqui, ó, por 11. Agora, eu vou resolver a partezinha de baixo. Vou resolver essa parte aqui, ó. Agora, eu vou resolver essa parte aqui. Para essa aqui, eu vou fazer pelo esquema da borboletinha. Que é, como assim, Veri? Eu sei que aqui embaixo eu tenho o número 1. Para resolver a borboleta, pessoal, eu vou multiplicar esse vezes esse. 3 vezes 1, vou colocar aqui nesse cantinho, tá? Dá 3. Então, eu já descobri um novo denominador. Agora, eu vou fazer esse vezes esse. Menos 28 vezes 1 dá menos 28. E 3 vezes 2 vai dar 6. Copia o sinal. Menos 28 mais 6 vai dar menos 22. Então, é menos 22 sobre 3. Veri, qual eu faço? O que você preferir. Sempre vai dar o mesmo resultado. A diferença é que no MMC a gente já pega simplificado. Na borboletinha, não. Às vezes a gente tem que ir lá no final e simplificar. Aí o número fica maior, fica um pouco mais difícil de trabalhar, tá bom? Mas aí você escolhe o que você tiver mais, sei lá, mais facilidade para trabalhar. Então, bora. Veri, acabou? Não, não acabou, pessoal. Porque olha só, isso aqui ainda tá elevado a menos 1 e depois tem o mais 4. Mas eu vou ter que resolver quem primeiro, Veri? Essa fração que tá sobre uma fração que a gente já viu como é que faz. Quando eu tenho uma fração e embaixo outra fração, o que eu faço mesmo? Eu copio a fração de cima exatamente igual e passo a fração de baixo invertendo em uma multiplicação. Ou seja, coloca a multiplicação e vai ficar menos 3 sobre 22. Olha só, agora já inverti isso aqui, fica tudo elevado a menos 1 mais 4. Só que dá para simplificar doidado aqui, não dá? Dá, Veri. Olha só, eu posso simplificar esse 11 por esse 22. Porque se eu dividir em cima por 11 e embaixo por 11, 11 dividido por 11 dá 1. 22 dividido por 11 dá 2. E agora, Veri? Ai, gente, perdão. Ó, eu fazendo besteira aqui, ó. Não deixa eu fazer besteira, não. A gente não inverteu nada ainda. A gente só fez para sumir com a fração de fração, tá bom? Então, tem uma fração e embaixo tem outra fração. Eu peguei essa primeira e copio exatamente igual e passo a segunda invertendo, multiplicando. Mas o sinal de menos do expoente continua lá. Não roubarei, desculpa, estou roubando aqui, tá? Então, volta para a simplificação. Então, 11 dividido por 11 dá 1. 22 dividido por 11 dá 2. Dá para simplificar mais, Veri? Dá sim, dá para simplificar mais. Eu posso simplificar esse 3 com esse 6. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Agora eu realizo as multiplicações. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 2 vezes 2, 4. Tudo isso elevado a menos 1 mais 4. Agora me conta, o que eu vou fazer mesmo para assumir com esse negativo? Inverte, Veri. Então, em vez de ser 1 sobre 4, vai ficar menos 4 sobre 1. Só que eu não preciso colocar esse sobre 1, certo, gente? Aí, acabou, porque esse menos 4 está elevado a 1. Então, já sumi com o sinal do negativo, invertendo. Só que continua elevado ao número 1. Só que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, menos 4 elevado a 1
dá menos 4. Menos 4 com mais 4 dá 0. Tudo isso para 0, Veri? Uhum. Tudo isso para 0. Esse é um exercício bem puxado, bem complicado. Eu tentei fazer o mais detalhado possível. Vai indo e voltando nesse vídeo, já tá com 20 minutos, mas vai dar tudo certo. Então estuda, vai e volta, o que você precisar. Eu tô por aqui e vou te ajudando na medida do possível, tá bom? Beijo e bons estudos.